Leia um enunciado comigo. Um móvel numa pista circular de raio 20 metros. Então, ele deu o raio de 20 metros. Parte do ponto A. Então, ele vai partir do ponto A. Descreve uma semicircunferência até o ponto C. Então, ele vem até o ponto C. Parte do A, vem até o C. Retornando sobre a mesma trajetória até o ponto B. Então ele termina no ponto B. Então o móvel ele vem do A para o C, volta e para no B. Conforme a figura a seguir. Adotando π igual a 3, então considerando π igual a 3, determine letra A, o deslocamento escalar, letra B, o deslocamento vetorial, letra C, a distância percorrida, letra D, a razão entre o módulo da velocidade escalar média e o módulo da velocidade vetorial média do móvel. Essa questão ela pode trazer confusões, porque cada autor, conforme eu já falei em aula, ele adota o deslocamento escalar, o deslocamento vetorial como algo. Infelizmente, não há o padrão para isso ainda. Então, às vezes, tem livro que adota o deslocamento escalar, por exemplo, como a distância total percorrida. Tem livro que adota o deslocamento vetorial como ΔS, enfim. Então, a gente pode ter resoluções diferentes. Agora, todos nós sabemos que temos basicamente três grandezas, que é o ΔS, a variação dos espaços, a distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada medido de forma direta, e a distância total percorrida. Essas três grandezas, ninguém tem dúvida, né, do significado. Agora, o nome, como eu falei, o nome que às vezes, né, os autores adotam diferentes. Um adota uma coisa, outro adota outra. Então, eu vou considerar o seguinte: na letra A, ele pede o deslocamento escalar. Eu vou considerar o deslocamento escalar como a variação dos espaços, que vai acabar dando a distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada medido de forma direta. Então, imagina aqui, né, a circunferência, ele sai do A, vai lá até o C e volta e para no B. Então, eu vou considerar como deslocamento escalar como essa distância, que seria equivalente à variação dos espaços, né? Essa distância equivale ao comprimento da circunferência por 4, né? Dá 1/4 o comprimento da circunferência. Então, lembrando, né, o comprimento da circunferência, que eu vou chamar de C, equivale a 2πr. Então vai ficar comprimento da circunferência 2 vezes 3 vezes 20, que é o raio. Então o comprimento da circunferência vai ficar 120 metros. Aí do ponto A ao ponto B medido diretamente, né, que acaba equivalendo à variação dos espaços, ao ΔS, vai ser o comprimento da circunferência por 4, é 1/4 disso. Então vai ficar 120 por 4, né? 30 metros. Então se pegarmos aqui do ponto A ao ponto B medidos em cima da trajetória, sobre a trajetória de forma direta, nós teremos 30 metros. Eu vou considerar isso como o deslocamento escalar, que é o que ele pede na letra A. Na letra B, ele pede o deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial, nesse momento, eu vou considerar como vetor deslocamento. O que seria o vetor deslocamento? Imaginem aqui a circunferência, né? Ó, o ponto A de onde ele sai, aí ele vai até o ponto C, volta e para no B, correto? Imagina um vetor direto, reto aqui, ó. Esse vetor, ele pode ser chamado de vetor deslocamento. Então, eu vou considerar a letra B, o deslocamento vetorial, como vetor deslocamento. Como que eu encontro esse vetor? Ele falou que o raio da circunferência é de 20 metros. Então, aqui é igual a 20 metros, aqui é igual a 20 metros, né?
Triângulo retângulo, ó, basta eu fazer Pitágoras. Então eu tenho um triângulo retângulo de 20 por 20, eu quero a hipotenusa, que eu chamei de D, né? Então, fazendo Pitágoras, eu vou ter D ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 20 ao quadrado, correto? Então, isso aqui vai ficar um D de 20 raiz de 2 metros. Então, eu vou considerar esse como a intensidade, o módulo do deslocamento escalar. O 30 aqui, do vetor deslocamento vetorial. O 30 que foi o deslocamento escalar. A distância total percorrida, que é o que ele pede na letra C, aí lembrando, né, nós temos a circunferência, ele sai do ponto A, vai até o ponto C, olhem aí no exercício que vocês têm aí ele volta e para no ponto B. Então, qual foi a distância total percorrida pelo móvel? Que inclusive tem autor, tem livro que chama isso de deslocamento escalar, né? Então vamos lá. De A até C é metade do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, que eu fiz 2πr anteriormente, deu 120 metros. Então já sei que o comprimento da circunferência deu 120 metros. Então de A até C, metade disso. Eu sei que ele percorre 60 metros. Depois de C voltando para B, é 1/4 dos 120, 30 metros. Então a distância total percorrida vai ficar 60 mais 30, correto? Dando 90 metros. Tem autor que chama esse deslocamento, por exemplo, de deslocamento escalar, né? D. O D ele pede a razão, a divisão entre a intensidade da velocidade escalar média e a intensidade da vetorial média. Então, a velocidade é distância percorrida, né, deslocamento por tempo. Se eu quero a velocidade escalar média, eu vou usar o deslocamento escalar. Deslocamento escalar eu considerei como variação dos espaços, que foi a letra A, 30 metros. Então vai ficar 30 por ΔT. O deslocamento, a velocidade vetorial, eu vou usar o deslocamento vetorial, o módulo do deslocamento vetorial, né? Que é aqui a letra B, 20 raiz de 2. Então 20 raiz de 2 pelo tempo. Então aí agora ele quer a razão entre essas duas velocidades. Então vai ficar V por V', quanto dá? Basta dividir uma pela outra, né? Vai ficar 30 por ΔT, tudo dividido por 20 raiz de 2 por ΔT, né? Aí, ó, mantenho de cima 30 por ΔT, inverte o de baixo multiplicando, ΔT por 20 raiz de 2, né? ΔT com ΔT divide, dá 1. Aí, ó, 30 por 20 vai dar 1,5, né? Então vai ficar aqui 3 meios. Aí raiz de 2, ó, vezes raiz de 2 por 2, correto? Então vai ficar 3/4 vezes raiz de 2, né? Que vai dar 0,75 vezes raiz de 2. Então fica essa resolução, repetindo, né? Vocês podem encontrar resoluções diferentes por uma questão de falta de padrão aí do significado, né, dos deslocamentos. Espero ter contribuído. Um abraço, bons estudos.